Enquanto isso, em Florianópolis, prefeitos de várias cidades do país debateram aqui algumas soluções sobre mobilidade urbana, também sobre questões envolvendo cidades inteligentes, tecnologia. É o encontro da Frente Nacional de Prefeitos, que aconteceria até amanhã na capital, só que em virtude do coronavírus eles preferiram terminar e encerrar o encontro hoje. E para a gente conversar sobre o que foi debatido até hoje, eu estou recebendo aqui o diretor de Relações de Mercado da Softplan, Marcelo Fetti. Tudo bem, Marcelo? Como é que você está? Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade e o Agora, convite. A gente que agradece, Agora, claro que o coronavírus também foi o grande assunto lá de alguns dos debates que aconteceram nesse encontro de prefeitos, Especificamente hoje, o tema coronavírus ele dominou aí a pauta do debate. Hoje praticamente a manhã inteira só se tratou sobre coronavírus, especialmente em função do crescimento dos últimos dias aí do número de casos confirmados aqui no Brasil. Então, em função disso, houve aí uma predominância desse tema, inclusive com a mudança, como você bem colocou, da agenda, as questões que estavam sendo colocadas para amanhã, elas foram puxadas para hoje, para você poder terminar o evento hoje e focar nessa questão do coronavírus que tem afligido aí a população. Claro, e como a gente tem mostrado aí o tempo inteiro, praticamente. Perfeito. Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre o que é a Frente Nacional aí dos Prefeitos, quer dizer, um encontro que reúne todos os prefeitos em torno de grandes debates, como, por exemplo, a questão da mobilidade urbana, cidades inteligentes. O que vem a ser esse grande encontro? Então, a Frente Nacional de Prefeitos, ela é uma organização que reúne aí todos os prefeitos do Brasil e ela tem reuniões periódicas, essa semana aconteceu e terminou hoje aqui em Florianópolis a 77ª reunião dessa Frente Nacional de Prefeitos, que reuniu não só cerca de 80 prefeitos de grandes e pequenas cidades, certo, como também boa parte do staff desses prefeitos. Então, paralelo ao evento da Frente Nacional de Prefeitos, você tinha vários fóruns temáticos de áreas importantes, como você bem colocou, como desenvolvimento econômico, como fazenda, como um fórum de procuradores, o fórum de cidades inteligentes, um fórum de administração, de mobilidade urbana, enfim. Então o evento é uma grande reunião dos prefeitos e do staff dos prefeitos para discutir políticas públicas e para discutir ações para a melhoria da gestão pública no Brasil. Agora, dentro dessa questão da mobilidade urbana que a gente vê todos os dias, em Florianópolis, Blumenau, São José, Joinville, enfim, as médias e grandes cidades aqui de Santa Catarina, que tem esse problema da mobilidade urbana. Por onde passa esse problema e o que se discutiu principalmente para tentar avançar nessa questão e tentar resolver, ou pelo menos amenizar? Perfeito. O consenso que predominou nos debates e até nas discussões fora dos debates é que a solução da mobilidade ela tem algumas dimensões que precisam ser observadas. O transporte público, sem dúvida, é uma das principais dimensões. Então, se dedicou muito tempo à questão de discutir qual seria o melhor formato, como reduzir a tarifa, como fazer com que as pessoas possam se sentir confortável de utilizar o transporte público e aí tranquilizar um pouco mais o trânsito nas cidades. A segunda dimensão, e talvez a mais importante, é a questão do planejamento urbano. É você entender a razão dos deslocamentos, por que eles acontecem, como eles acontecem, para que você possa planejar a cidade, você possa planejar o crescimento e o desenvolvimento da cidade, induzindo eixos de desenvolvimento, e aí você consegue compor aí uma solução que às vezes é até mais barata do que a terceira dimensão, que é a questão da infraestrutura. As cidades precisam ter infraestrutura condizente com o tipo de mobilidade urbana mais adequado para aquela realidade. Então, essas foram 3 dimensões que foram tratadas no evento, muito foco na questão do transporte público, de como fazer realmente que o transporte público seja massificado e que as pessoas possam utilizar cada vez mais o transporte público, aliviando as vias no Brasil. Ficou muito evidente, por exemplo, essa dimensão, essa dinâmica, por exemplo, que acontece em Florianópolis do trânsito, quer dizer, para onde é que as pessoas vão, como vão,
em quais horários? Quer dizer, conseguiu-se mapear isso também? Essa é uma percepção nova, sabe? Assim, a sensação que ficou é que é uma percepção nova. As pessoas estão começando a entender que mobilidade urbana passa principalmente por planejamento urbano. Né? Você realmente entender a razão do trânsito das pessoas. Mas isso é interessante que você começa a ter uma outra visão, né? A gente tem uma tendência a achar que quanto mais rua, mais fácil vai resolver o problema da mobilidade. Ou que o problema da mobilidade se resume a transporte público. E não é um conjunto de ações organizadas que passam e que tem no planejamento urbano aí um grande guarda-chuva para definir quais são as diretrizes e quais são as ações que são prioritárias para solucionar esse problema que, especificamente na Grande Florianópolis, talvez seja aí o grande problema a ser resolvido. E dentro dessa perspectiva, existem avanços, por exemplo, que podem ser conquistados daqui para frente? Quer dizer, sai alguma diretriz, por exemplo, desse grande evento? Olha, se identificou muitos desafios, né? E isso é importante, porque a gente consegue resolver os problemas quando a gente entende exatamente quais são os problemas que a gente tem a resolver. Então, assim, chegou-se à conclusão que existem muitos desafios e se apontou alguns caminhos e algumas ações que precisam ser feitas para buscar a solução. Buscou-se também entender muito como é que a tecnologia pode contribuir dentro dessa busca de uma solução para a questão da mobilidade urbana e para outras questões que envolvem a administração pública no Brasil. Então, essa foi uma outra discussão que foi, principalmente no Fórum de Cidades Inteligentes, que foi um fórum muito interessante, que aconteceu também paralelo ao evento da Frente Nacional de Prefeitos e que se conecta muito com a questão da mobilidade urbana, né? Uhum. Você ter cidades inteligentes, a cidade precisa ser muito agradável para você viver, né? Então, a cidade inteligente ela está relacionada com um governo inteligente e está relacionada também com um lugar bom para se viver. Dá um exemplo de cidade inteligente, por exemplo, alguma coisa que já esteja acontecendo, vigorando, para que a gente possa entender melhor? Cidades inteligentes, elas são consideradas inteligentes, analisadas sobre 11 ou 12, dependendo aí da conceituação que você faz, 11 ou 12 diferentes dimensões, né? A dimensão tecnológica é uma delas, a dimensão de governança é uma outra delas. Na dimensão tecnológica, por exemplo, você vê essa questão do vídeo monitoramento com identificação facial. Isso é um exemplo de tecnologia que vem, é uma das dimensões, não significa que a cidade que tem esse vídeo monitoramento é automaticamente uma cidade inteligente, não é isso. É um conjunto de ações. Esse é um exemplo de uma tecnologia que vem aí para contribuir, para fazer, junto com essas 12 ou 13 dimensões, com que uma cidade seja inteligente. A questão do radar semafórico, a sincronia dos radares, a questão do 5G, que é uma tecnologia que está entrando no Brasil, a conectividade, a questão da tecnologia, da transformação digital nos governos, isso tudo faz com que uma cidade seja inteligente. Sobre algumas dimensões, os governos estão mais adiantados. A questão da transformação digital em governo, por exemplo, que é você acabar com o papel, você digitalizar e automatizar os fluxos de processo para que a prestação de serviço para a pessoa lá na frente, para o cidadão lá na frente, ela seja realmente mais efetiva. Nesse ponto, as cidades já são mais inteligentes. Tem um longo caminho a ser percorrido ainda, claro, mas elas já estão mais adiantadas. Em outras, que são essas tecnologias mais recentes, é que a gente ainda tem dificuldade, inclusive, de financiar os municípios para que eles possam adquirir essas tecnologias. E financiamento para tecnologia, mas também financiamento para obras, né? Que também é uma coisa complicada. Às vezes, o município recebe uma verba que era para ter corrigido aquele problema anos antes. Isso acontece muito. Acontece. O grande problema da gestão pública, isso ficou muito evidente nesse fórum, o grande problema da gestão pública é recuperar a capacidade de investimento, que é um pouco diferente de capacidade de financiamento. Contudo, uma coisa tem uma certa correlação entre a outra. Especificamente nas novas tecnologias, aquelas que estão disponíveis para a população no modo geral e que podem estar disponíveis para os governos também, você tem uma dificuldade muito grande de financiamento. Você tem um descolamento entre aqueles parâmetros de financiabilidade e a realidade dos novos modelos de negócio. Por exemplo, você não consegue financiar um sistema
na nuvem para uma prefeitura. Por quê? Porque os órgãos de financiamento não aceitam que você pague, por exemplo, um aluguel pelo sistema. Olha só. Então, assim, há um descolamento entre a realidade, os novos modelos de negócio que permitem com que o cidadão possa usufruir daquela tecnologia e o que os órgãos de financiamento, o que eles colocam como parâmetros para financiar. Então, aí você começa a ver que o governo começa a ficar para trás em relação ao que já tem de disponível aí para a população de um modo geral em termos de tecnologia. Mas é uma tendência, né? É uma tendência, sem dúvida. As pessoas vão ter que se adaptar. Sem dúvida. Marcelo, quero te agradecer muito pela sua presença aqui. Ele que é diretor de relações de mercado, né, da Softplan. Agradeço muito a sua participação por ter também dado um panorama geral, né, do que está sendo discutido em relação a cidades inteligentes e também a mobilidade urbana. Obrigado muito mesmo. Obrigado, Mendoza. Eu que te agradeço pela oportunidade. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima.